Olá, meu nome é Bruno e eu não me calo. Oi, eu sou a Mai Magalhães e eu sou ninguém. Pode perguntar por aí. Oi, meu nome é Rodrigo e como diria Simão Bolívar, a única coisa a fazer na América Latina é ir embora. Meu nome é Ávila e eu acredito que GTA foi inspirado na Venezuela. Aqui é o Hermes e eu não vou fazer piadas com papel higiênico. Meu nome é Davi e eu entrei por cotas no programa. Sou Lau Miranda, um dia sem sorrisos é um dia perdido. Olá. Episódio de hoje, Venezuela! Bom, vamos começar do começo, né? No princípio era o verbo. ¿Por qué no te callas? Podemos começar a falar, acho que, importante da Venezuela, mesmo a partir da sua independência, né? Até porque antes era tudo igual também. Igual como? Na América Latina, cara. Chegou um povo aqui, começou a roubar. Aí tinha uma minoria de ricos. Aí um desses ricos se rebelou e pronto. Nasceu a Venezuela. E nessa brincadeira veio Colômbia, veio Bolívia, né? O cara liberou um monte de país. Né? Sim. Em 1821, a Venezuela conquistou a sua independência. Um dos principais envolvidos aí foi o Simão Bolívar, né? Que depois, mais tarde, ele vai ser ressuscitado aí pelo Chávez. Não dá pra falar da Venezuela sem falar do Bolívar. Sim. A Venezuela tem um estado chamado Bolívar, uma cidade chamada Bolívar, uma montanha chamada Bolívar. O nome da moeda venezuelana é Bolívar. O país se chama República Bolivariana da Venezuela. E o presidente do país hoje segue uma ideologia chamada bolivariana. Bolívar. Quem que foi Bolívar? O Bolívar foi um aristocrata, um cara que veio de uma família rica da Venezuela, nascido na Venezuela, que resolveu se rebelar contra o sistema, um revoltado, e acabou sendo responsável pela independência de diversos países na América Latina, dentre os quais a Venezuela, que é o nosso assunto em questão. Sim. O engraçado é que Bolívar e todo esse movimento de separatista, ele saiu de uma luta pela defesa da monarquia espanhola. Naquela época, Napoleão tinha colocado o primo dele para ser rei da Espanha, e aí aqui nas colônias teve essa revolta, e dessa revolta saiu esse grupo que lutou pela independência dos países. E ele ajudou a liberar o processo de independência da Bolívia, da Colômbia, do Equador, do Panamá e também do Peru, além da Venezuela. Porque era um país só, né? Eles lutaram pela Gran Colômbia, né? E merecidamente ele ganhou um campeonato de futebol com o nome dele, né? Qual? Libertadores da América. Verdade. Eu só acho engraçado essa relação que fazem do Bolívar com o marxismo, porque Marx, na época, chegou a escrever um perfil do Bolívar e disse que o Bolívar era covarde, folgado, egocêntrico, narcisista, inútil como estrategista militar e ávido por acumulação de poder. O Marx, inclusive, teve uma frase para cunhar o Bolívar que ficou marcado negativamente, que ele dizia: a força criadora de mitos, característica da fantasia popular, em todas as épocas tem provado sua eficácia inventando grandes homens. O exemplo mais notável desse tipo é, sem dúvida, Simão Bolívar. Então, quando a gente vê marxistas defendendo o Bolívar, é uma coisa meio contraditória, porque o próprio Marx achava o Bolívar uma abominação da natureza. Que estranho, eu jurava, Rodrigo, que você ia dizer no final aí da frase do Marx que ele ia dizer que o Bolívar ia terminar assim, então, Bolívar é tudo isso, ou seja, ele é igual a mim. Exatamente. Olha que dá pra fazer todas essas palavras dele, dá pra botar no Marx também. Não é? Estranho. Ele dizer que o cara era tudo isso e nos comparar a ele. ¿Por qué no te callas? Lembrando que o Chávez ele tinha 3 livros de cabeceira. O livro verde, de um dos grandes amigos dele, que era o Muammar Gaddafi, o Capital do Marx e o Diário de Che na Bolívia. E também que o Chávez, todo lugar que ele ia, o país que ele fosse, ele sempre colocava atrás dele no quarto um quadro do Simão Bolívar. Peraí, o Chaves sabia ler? Sabia, pô. Chaves aprendeu a ler para fazer novas constituições. Exatamente. E é engraçado que normalmente o Bolívar está atrelado a um espírito de grande amor pela América Latina, né, de grande orgulho latino-americano, por conta de ter ajudado a libertar esses países todos. E o Bolívar, já no fim da carreira, falando sobre a vida política, falando sobre a América Latina, para um amigo escrevendo uma carta, ele definiu a América Latina na visão dele. A carta diz o seguinte: você sabe que eu governei por 20 anos e desses tirei apenas algumas certezas. 1. A América é ingovernável por nós. 2.
Quem serve à causa da revolução perde tempo. 3. A única coisa a fazer na América Latina é ir embora. 4. Este país cairá infalivelmente nas mãos de massas desenfreadas e quase imperceptivelmente passará para as mãos de tiranos mesquinhos de todas as raças e cores. 5. Uma vez que formos devorados por todos os crimes e aniquilados pela ferocidade, seremos desprezados pelos europeus. E 6. Se fosse possível que uma parte do mundo voltasse ao caos primitivo, essa parte seria a América na sua hora final. Ou seja, o cara morria de amor. Outra coisa, além de libertador, o cara, ele previu o futuro, né? Dizem que o Marx era o grande cara que previu o futuro. Um questionamento interessante sobre o Bolívar é entender por que ele falhou no plano dele de criar uma união na América do Sul. Porque ele tinha planos de criar na América do Sul o mesmo que acontecia no Norte, ou seja, uma união de estados para formar um país, uma confederação. Só que, enquanto no Norte todas as tentativas de se criar um modelo centralizador falharam, desde a colonização, no Sul a colonização se deu exatamente por isso. Uma centralização em torno de uma pequena elite que controlava toda a riqueza e todo o poder político. Ou seja, enquanto os Estados Unidos tinham um modelo que permitia a população mais simples ter direito a voto e participar, porque eles seguiam um modelo de constituição do John Locke, que dizia que cada cidadão que tivesse 50 hectares de terra poderia votar. E como todo cidadão tinha direito a 50 hectares de terra, então eles tinham basicamente a democracia mais ampla do planeta naquela época. E isso refletiu bastante na formação deles como país, né? Porque ao longo da história de independência, do processo de independência, o Bolívar ele teve que enfrentar a resistência de várias facções locais, de vários pequenos comandantes locais, né? Então, basicamente o que ele definiu quando terminou o processo de independência é que ele considerou que o modelo americano seria um modelo fracassado, porque ele só poderia funcionar se ele fosse guiado por santos e não por homens. Exatamente porque era um modelo descentralizado de controle, né? Na época você não tinha o governo americano ainda controlando tudo, o governo federal no caso, então você tinha para ele uma fragilidade política que terminaria por acabar com a América do Norte como ele pretendia criar na América do Sul, né? Um país forte e combativo. ¿Por qué no te callas? Lembrando duas coisas. Primeiro que George Washington da América do Sul é um dos apelidos do Bolívar. Exatamente. E que eram duas regiões completamente distintas, por conta das próprias instituições completamente diferentes da América do Sul e da América do Norte. A densidade, por exemplo, populacional dos Estados Unidos na época era de 3/4 de pessoa a cada 2,5 km². Quando, por exemplo, na região central do México, nos Andes peruanos, chegava a 400 pessoas para a mesma área, um número quase 500 vezes maior. Tinha muito mais pessoas na América do Sul do que na América do Norte, incentivadas por instituições completamente diferentes. Extrativistas, instituições onde uma minoria controlava, onde uma elite tinha o poder e acabava explorando muitas pessoas. É exatamente essa a diferença que o Acemoglu e o Robson vão utilizar no livro deles, chamado Por que as Nações Falham. E eles descrevem basicamente instituições extrativistas, como essas da América do Sul, e instituições inclusivas. E para eles isso vai fazer toda a diferença, porque isso dá às pessoas, e principalmente às pessoas que têm posse, que têm propriedade, uma responsabilidade sobre a ordem e a segurança do país, né? Isso não existia no Sul. No Sul você tinha os pobres completamente excluídos e tendo incentivo total para se rebelar contra a elite local e para implementar todos esses sistemas malucos que a gente viu por aqui nos últimos 200 anos, né? E lembrando também que, injustamente, o Bolívar é tido como um dos grandes libertadores também do povo negro latino-americano, o que não é uma verdade. Tem inclusive uma frase do Chávez para definir o Bolívar. O Chávez dizia: Bolívar não era branco. Bolívar nasceu entre os negros, era mais negro do que branco. Não tinha olhos verdes. Bolívar era zambo. O que não é uma verdade, que Bolívar, ele não era negro. Bolívar era um aristocrata e ele morria de medo que houvesse uma revolução dos negros índios e mestiços e tomassem o poder e construíssem aquilo que ele chamava de partocracia. Então, que é o que ocorreu no Haiti, né? Na época contemporânea dele. Sim, e esses escravos e pardos constituíam 61% da população venezuelana na época, ou seja, a maioria absoluta. E ele morria de medo que houvesse essa igualdade absoluta e houvesse uma classe privilegiada da cor da qual ele não fazia parte. Bolívar era um conservador, na verdade, né? Ele não era um ícone de esquerda ou de socialismo, até porque o socialismo não existia naquela época, né? Pelo menos não do jeito que Marx propôs.
Bolívar foi a vida inteira pontuado como pela direita, né? Não só na Venezuela, como foi o caso do Juan Vicente Gomes, o grande ditador venezuelano no século entre 1908 e 1935, mas também na Itália. Por exemplo, o próprio Dutti falava que elogiava, né, o Simão Bolívar. O Benito Mussolini acabava elogiando. Os próprios senadores na época da Itália fascista elogiavam o caráter do Bolívar, que ele era um exemplo para a Itália fascista. Ele só foi virar à esquerda a partir do seu aniversário de 200 anos, quando o Chávez criou, na década de 70, criado em 1977, o Exército Bolivariano Revolucionário na Venezuela. E esse exército acabou trazendo com o Chávez a imagem de que o Bolívar não era da direita, que o Bolívar era um cara de esquerda. Depois da sua morte, acabou, né? Os países se dividiram e nesse período aí de 1930 até 1848, a Venezuela foi governada por outros ditadores, né? Como se repetiu durante a América Latina inteira, infelizmente a América Latina não conseguiu se livrar desse jugo extrativista, como a maior parte dos países latino-americanos até hoje continuam na mão desses caudilhos. E aí a gente tem um período aí na Venezuela que foram ditaduras atrás de ditaduras, golpes atrás de golpes. A situação não mudou durante bastante tempo, né? Até metade do século XX, a gente teve ditadores seguidos aí de golpes e isso acabou sendo uma cultura da Venezuela. Numa dessas ditaduras, especificamente em 22, que o governo descobriu as jazidas de petróleo, né? E aí quem já estava amaldiçoado pela história piorou, né? Como é quase de praxe entre os países que têm riquezas naturais, praticamente é uma regra difícil de ser batida. Normalmente, quando você tem um país com uma riqueza natural, uma elite acaba dominando aquilo e acaba meio que tomando conta da economia do país. É tratado como a maldição das riquezas naturais, né? Existe um nome chamado doença holandesa, mas a doença holandesa, ela se refere mais à destruição que essa riqueza natural causa à economia do que ao controle político dessa riqueza. Porque quando você tem um produto na economia, você tende a exportar somente esse produto, você deprecia o câmbio e todos os outros setores industriais, eles têm dificuldade para competir. Então você acaba se tornando dependente desse setor. Mas a Venezuela tinha problemas institucionais, né? E a partir quando chega a descoberta do petróleo, a situação só piora. Mas quando eu falo da maldição, se você for pegar países com recursos naturais muito vastos, você tem uma maldição de que esses países eles normalmente não são desenvolvidos, porque aquela riqueza natural acaba na mão de uma pequena elite. E você tem algumas exceções no meio do caminho, como o próprio Estados Unidos, a Noruega, que é quase uma Arábia Saudita no meio da Europa, mas é raro. Mais comum no planeta é o caso do Congo. O Congo é o país mais pobre da África, com um PIB per capita de $300 por habitante e um PIB total de 20 bilhões de dólares. Só que as reservas minerais do país valem 24 trilhões de dólares. Caramba, é um absurdo. Essa questão dos países que têm muitos recursos naturais, deles serem pobres, eu acho que se deve porque normalmente eles se fecham com o mercado internacional. Tipo assim, a gente tem tudo, a gente não precisa comprar de outros países. Então, os países que são pobres de recursos, eles são forçados a abrir. Na verdade, essa teoria, ela existe, seja chamada maldição dos recursos naturais ou paradoxo da abundância. E ela foi desenvolvida em 93 pelo Richard Alt. Ele fez um estudo tentando entender por que países com grandes recursos naturais acabavam sempre tendo dificuldades, né? Dificilmente eles acabavam sendo prósperos. E normalmente se destaca que a riqueza ela acaba caindo na mão de algumas pessoas, algumas poucas pessoas que acabam tendo o controle daquilo e acabam não permitindo que haja instituições inclusivas, ou em que toda a população possa participar daquela prosperidade. Era o que eu ia falar, isso depende muito da concentração, de quem fica com a renda do que está sendo importado e exportado. ¿Por qué no te callas? Só para você ter uma noção do que isso significa, por exemplo, de 1965 a 1998, os países membros da OPEP, não preciso nem explicar o que é a OPEP, o crescimento do PIB per capita durante esse período, ele diminuiu, em média, 1,3%, enquanto dos países desenvolvidos ao redor do mundo, houve um crescimento de 2,2%. Só para esclarecer, o PEP é o cara que tirava a vela. Também conhecido como Organizações dos Países Exportadores de Petróleo. Sim. E a própria OPEP é uma maldição em si também, né?
Porque a OPEP, ela controla o preço limitando a oferta. Só que para limitar a oferta, alguém vai ter que deixar de produzir. Então os países, eles acabam tendo que produzir bem menos do que eles poderiam, se eles estivessem sujeitos ao mercado. Essas ditaduras aí, essas revoltas, elas continuaram até 1958, que foi um ano que foi restabelecida a democracia. E aí a gente teve uma outra tentativa de golpe em 1992. Até lá, a Venezuela viveu uma relativa estabilidade. Mas antes é bom lembrar que houve a criação em 1977 para comemorar os 200 anos do Simão Bolívar, né, o nascimento do Simão Bolívar, como está ligado a esse golpe de 92, que foi criado em 77 o Exército Bolivariano Revolucionário, que acabou evoluindo em 82 para o Movimento Bolivariano Revolucionário dos Zentos, que foi um movimento criado pelo Chávez em 82 e acabou sendo esse movimento que colaborou para a tentativa de golpe de Estado na Venezuela em 92, né, 10 anos depois. E foi esse movimento bolivariano que fez nascer em 97 o movimento Quinta República, que foi o partido político fundado pelo Chávez, na qual ele foi candidato um ano depois, em 98, e foi eleito presidente pela primeira vez da Venezuela. O Chávez, ele vem de carreira militar, né? Ele chegou até a patente de tenente-coronel, né? Que eu não sei se é uma patente alta isso aí. É uma patente alta. Bigode grosso, patente alta. Não, é porque tenente-coronel tá a uns 2 de general. Pelo menos aqui no Brasil, não sei se a hierarquia militar mesmo na Venezuela deve ser parecida. Tenente militar é um cargo alto. Em 92 tinha o presidente Carlos André Pérez. Ele estava num governo muito contestado, né? Lembrando que o Carlos André Pérez ele já havia sido presidente da Venezuela em 74 a 79. E ele voltou em 89 com algumas relações com os Estados Unidos, né, com o FMI. Por isso ele é alcunhado como neoliberal. Né? Tinha relações com o Jimmy Carter. Peraí. Como assim ele tinha relações com o Jimmy Carter, velho? Eu te mando uma foto se você quiser. Não precisa, velho. Pelo amor de Deus. Pornografia nesse primeiro podcast, não. Jimmy Carter, eu tô falando do presidente dos Estados Unidos. Não, tudo bem, que você falou que ele teve relações com ele. E antes disso, já o Pérez era uma espécie de Sarney da Venezuela. Ele chegou a ser ministro das Relações Interiores do governo Bettencourt na década de 60. Ele morreu, né? Ele morreu em 2010. Morreu em Miami, inclusive. Porque só pode haver um. Ninguém pegou a piada do Highlander? Onde é que tá o Highlander nessa história? É porque você falou que ele era o Sarney. E o Sarney é o Highlander? É. Ah. Nossa. Sarney tá pra morrer há uns 10 anos, pelo menos, né? Mas é porque ele foi matando os outros, né? Foi cortando a cabeça e ele foi ficando... No caso do Pérez, ele acabou sendo perseguido pelo governo do Chávez. Ele se auto-exilou primeiro na República Dominicana e depois ele se mudou pra Miami, onde ele acabou morrendo há 3 anos atrás. ¿Por qué no te callas? Mas a verdade é que em 89 ele assumiu o segundo governo dele como presidente e a Venezuela estava num período de crise. A população estava extremamente chateada com o governo dele. E o Chávez, em 92, acabou se aproveitando dessa situação e tentando fazer um golpe de Estado. Uhum. E aí não deu muito certo, né? O golpe de Estado dele. Na verdade, a tentativa de golpe foi um verdadeiro fracasso. A ideia, na verdade, era ter 5 unidades do exército no comando do Chávez, fazendo barricada por Caracas, a capital, e tomando instalações militares. Então a ideia era tomar o Palácio de Miraflores, o Ministério da Defesa, o Aeroporto Militar e o Museu Militar. O Chávez tinha 10% da lealdade das Forças Armadas e ele acabou lidando com traição, com deserção e ficou preso no Museu Militar junto com alguns rebeldes, com a comunicação cortada. E o golpe acabou sendo um fracasso. O presidente Pérez acabou escapando. Algumas pessoas morreram, né? 14 soldados mortos durante essa tentativa de golpe, 50 foram feridos. E o Chávez acabou preso sem comunicação, até que ele conseguiu fazer uma aparição em rede pública para que se convencesse os outros rebeldes a desistirem do plano. E ele prometeu voltar. Ele falou que logo eles estariam de volta tentando um novo golpe. Novamente, o maior erro de qualquer ditador. Ele deixou o cara vivo, né? Inclusive é uma dica aqui do podcast. Se um dia você for um ditador, nunca deixe seus inimigos vivos. O da Coreia do Norte, ele entende bem isso. Ele matou até a namorada, né? É ex-namorada. Namorada, é tio. Por isso que eles estão há 50 anos no poder. Porque eles sabem da dica do podcast. ¿Por qué no te callas?
Lembrando que o Chávez acabou preso depois disso, foi 2 anos, cumpriu 2 anos de prisão, mas como havia uma grande insatisfação popular com o governo do Pérez, ele acabou aparecendo na mídia, o Chávez, como um grande herói, e aquilo foi suficiente em 92 para ele alçar a posição de um líder popular, né, de um grande carisma do Chávez já apareceu em 92, foi quando acabou chamando a atenção. Ele foi preso, 2 anos de cumprir de prisão, quando ele acabou sendo anistiado pelo presidente em seguida do Pérez, e o Pérez acabou sofrendo impeachment 1 ano depois do golpe. E, na verdade, tudo isso lançou ele para o cenário nacional, né? E, engraçado que quando ele foi preso, ele foi defendido pela Cília Flores, que é a esposa do Nicolás Maduro, que hoje ela é procuradora-geral da Venezuela, né? E lembrando também que o Chávez acabou preso na primeira tentativa de golpe, mas em novembro o movimento revolucionário bolivariano tentou um novo golpe também fracassado. Muita gente diz que na Venezuela não haveria Chávez sem Pérez, porque o Pérez acabou se tornando nesse segundo mandato a imagem da direita, a imagem do neoliberalismo, de se entregar as riquezas para os Estados Unidos, para corte de gastos de programas sociais. Então acabou se criando uma imagem, o Chávez antagônica ao Pérez, onde o Chávez acabou alçando a imagem dele nas costas das fraquezas do Pérez. Aí o Chávez, em 94, saiu da cadeia, né? Ele foi anistiado pelo novo presidente, Rafael Caldeira. E o que ele fez de 94, quando ele saiu da cadeia, até 98? Depois de 98, que o Chávez venceu as eleições, eu noto que ele começa a se comportar... Ele já se comportava assim, mas depois desse período ele se comporta ainda mais como o café com leite, que é o dono da bola, entendeu? Ele só tá jogando e porque ele é o dono da bola, ele começa a controlar o jogo. E aí ele reforma a Constituição, né? Ele para de se comportar como Chávez e começa a se comportar como o Kiko. Exatamente. O que aconteceu com o Chávez de 94 a 98 foi abandonar a vida militar e tentar um plano de poder, né? De fato, pelas vias democráticas, até que ele funda em 97 o partido dele, que seria um braço desse movimento bolivariano revolucionário. Ele forma o Movimento Quinta República, que é o tal partido político, que depois acabou, né? Durou até a década passada, onde ele acabou unificando os partidos de esquerda ele acabou juntando todos os partidos numa coisa só. É o disfarce democrático, né? Para ser concentrador de poder. No Brasil, o Lula tinha uma visão bastante extremista e parecida com o PSTU de hoje em dia, na primeira eleição dele, em 89, né? E em 2002, quando ele foi eleito, depois da terceira tentativa, ele tentou passar uma visão pró-mercado. Muita gente diz que se o Lula tivesse sido eleito no lugar do Collor, basicamente o PT não teria conseguido manter a força que ele tem hoje, porque você tinha inflação descontrolada e o governo não tinha dinheiro para fazer esse populismo todo. Vocês acham que o Chávez ele foi beneficiado da mesma forma? Eu acredito que ele foi beneficiado, acabou sendo beneficiado pela alta do petróleo. Ele acabou pegando um período... Pois é, mas isso já quando ele estava no governo. Para assumir o governo, ele teve que mudar a postura dele. Porque o petróleo ele começa a subir em 2001, 2002. Sim. O Chávez foi eleito em... Assumiu em 99. Exatamente. Então ele teve que mudar a postura dele para conseguir chegar ao poder. Da mesma forma que o Lula teve que dizer que não iria dar calote, que não iria nacionalizar tudo. Não acredito, Ernest. Honestamente não acredito, porque havia um grande descontentamento na Venezuela, né, de períodos anteriores, e o Chávez era um grande populista, né? Então esse discurso que ele faz hoje é um discurso que vende, é um discurso que ganha voto, é um discurso que ganha eleição. E ele já começou utilizando esse discurso lá atrás, tanto que a primeira decisão dele como presidente eleito é chamar uma nova Constituição. Então em 98 ele foi eleito, em 99 ele assumiu, e quando que ele já chamou a nova Constituição? No primeiro dia eleito como presidente, no dia 2 de fevereiro de 99, ele já pede um referendo para que se convocasse uma Assembleia, que acabou sendo aprovado por 70% da população. E o que dizia essa Constituição de diferente do que tinha anterior? A Constituição nada mais era do que ceder mais poder, né? A grande sede de poder do Chávez, de poder. Então acabou sendo as eleições para Constituinte em julho de 99 e a coligação que fazia parte do governo dele conseguiu 120 das 131 cadeiras na hora de se fazer essa nova ordem constitucional. Aí o que aconteceu, né? Só para voltar, que como ele acabou modificando a Constituição, houve uma nova eleição no ano seguinte, onde ele acabou reeleito pela segunda vez num curto período de tempo para mais 5 anos. E nessa segunda eleição ele já mostra de cara qual era o perfil dele, a partir do instante em que ele modifica a relação do Estado com as petrolíferas, né? E inclusive expropriação de terra para exploração de petróleo. E a partir disso, desse primeiro grande pacote de leis que ele criou nesse segundo mandato dele, acabou se criando uma revolta popular que levaria a Venezuela para uma segunda tentativa de golpe, dessa vez do outro lado, né, da direita venezuelana, tentando derrubar o governo dele.
Pois é, mas entre esse período, ele teve uma época em que ele estava bastante alinhado com os presidentes da América Latina, empenhado em promover um acordo energético na região, né? Inclusive, ele era bastante parceiro do Fernando Henrique, e uma vez o Fernando Henrique no Roda Viva falou que o apelido que o Chaves deu para ele era de maestro, ou seja, desavergonhadamente eles eram bastante ligados, né? ¿Por qué no te callas? Nesse segundo mandato do Chaves, ele meio que sofreu um pouquinho, né? Nesse segundo mandato ele acaba modificando a maneira como o Estado se relacionava com as petrolíferas. Na verdade, ele acabou dando muito mais controle estatal sobre o petróleo, acabou fazendo expropriações, acabou dando chute na bunda em um monte de petrolíferas multinacionais e acabou gerando a revolta do setor. Muita gente acabou indo para as ruas, fazendo greve, revoltas populares, e ele acabou ficando fora do governo, inclusive por 47 horas, uma tentativa de golpe de Estado no dia 11 de abril de 2002. Que foi um golpe igual dele em 92 também, bem ruim, né? Nossa. Esse tipo de golpe acontece só nas republiquetas latino-americanas, só em lugares que são realmente verdadeiras bagunças institucionais para acontecer esse tipo de caso. Ele foi sequestrado, né, e levado para uma ilha. A Constituição que ele criou foi anulada naquelas horas, né? A primeira situação desse governo empossado pelo Carmona foi anular a Constituição, e o Chaves acabou preso durante 47 horas, que foi esse governo temporário durante esse período. O Evo Morales, presidente da Bolívia, ele tem uma frase ótima que diz que o único país do mundo que não sofre problemas com tentativas de golpe são os Estados Unidos, porque eles não têm uma embaixada americana dentro dos Estados Unidos. Apesar de ser um filho da puta, a frase é muito boa, né? Lembrando que o golpe ele acabou, não sei se vocês chegaram a ver, o filme rodou o mundo, um documentário para televisão irlandesa. Na época, essa equipe de documentarista estava na Venezuela para tentar entender o fenômeno popular que era o Chaves, e que por coincidência eles estavam durante essa tentativa de golpe, e acabou virando um filme chamado A Revolução Não Será Televisionada, a tradução para o Brasil, e que popularizou, não só acabou mostrando a face daquele golpe absurdo, como também acabou ajudando a melhorar a imagem do Chaves para a esquerda internacional. Eu, inclusive, tenho amigos que não gostam do Chaves, que acabaram, por curiosidade, vendo esse documentário, que acabaram gostando do Chaves e tentando entender um pouquinho melhor esse fenômeno da direita venezuelana contra a esquerda. Cara, a minha mãe também odeia Chaves, cara. Ela não suporta a Chiquinha. O documentário tem uma visão bem de esquerda, que mostra como a Revolução Não Será Televisionada, que está disponível no YouTube, quem quiser ver legendado e tal. A Revolução não será televisionada, mas ela vai passar no YouTube editado do jeito que os esquerdistas quiserem. Exatamente, mas eu vou fazer uma meia-culpa aqui, porque tem esse nome por conta da maneira como as televisões da Venezuela trataram o caso. O Chaves fez uma perseguição ferrenha, erradamente, mas ele tinha ampla oposição da mídia venezuelana na época. E acabou dando errado o golpe, o Chaves acabou sendo restituído 47 horas depois, e depois disso o pau pegou. Aí ele vira o verdadeiro Chaves que a gente conhece. Novamente, a questão da mídia na América Latina, ela cai naquela concentração de poder que já existia desde o século XIX, o século XVIII. Então, você só tem uma repetição, mas o cenário é o mesmo. É um pequeno grupo de famílias que controlam a mídia e tentam ditar a política e a economia. Não, falando sobre a mídia, não é à toa que uma das primeiras, depois das vitórias, entre aspas, do Hugo Chávez, uma das primeiras coisas que ele pediu para fazer foi apagar a principal emissora da Venezuela, além das emissoras de rádio. Ou seja, eles já se ligavam muito nisso. Essa tradição de controlar a mídia é bem que sempre foi bem presente na América do Sul. Como é a relação da Venezuela com a internet? Porque a internet é um meio bem livre, né? É difícil você tolher a internet. Segundo a Freedom House, que é uma instituição que cuida disso, né? Tentando entender os mecanismos da internet, Cuba é o pior país da América Latina para isso, para a conexão, e o segundo lugar é a Venezuela. Mas em relação à censura, em relação a ter acesso à internet? Em relação à censura. Inclusive, na época de abril desse ano, teve eleição na Venezuela, foi a eleição que o Maduro ganhou, e houve diversas acusações de derrubada de páginas. Só pra completar essa parte do golpe aí de 2002 que a gente tava falando, nesse golpe também o Chaves conseguiu uma coisa que ele já vinha tentando, que é um adversário mundial pra mudar o foco, né? Ele conseguiu, nesse golpe, ter os Estados Unidos como seu maior adversário e desviar a atenção de tudo o que tava acontecendo na Venezuela através de um inimigo comum para o país inteiro. Exatamente. E aí são duas características marcantes na esquerda. E a primeira é criar um inimigo externo. E não só na esquerda, a direita também se utiliza muito, mas a esquerda se utiliza na maneira econômica, né? Todos os fracassos econômicos são culpa dos inimigos externos. E outra característica bastante marcante é em relação a analisar um problema e apresentar uma solução.
O problema do Chaves foi a concentração da mídia, e a solução que ele apresentou é uma solução que só tende a piorar o problema, que é basicamente transferir o controle das famílias mais ricas da Venezuela para o governo. Uma solução completamente antiliberal e que tende apenas a mudar o foco do problema da Venezuela. O último grande conglomerado venezuelano a desistir foi a Globovision recentemente. As operações foram compradas por uma outra empresa e hoje não existe na venezuelana quem faça oposição ao Chaves. Lembrando que se fosse possível reunir todas as vezes em que o Chaves apareceu na televisão na Venezuela durante o período de 98 até a morte dele, na verdade até 2010, caso fossem vinculados todas as aparições do Chaves na televisão, seria possível gravação durante 2 meses ininterruptos. Até o Silvio Santos ficaria com inveja, né? E isso desconsiderando o programa que ele tem todo domingo de manhã na televisão, chamado Alô Presidente. Bom, aqui não fica muito longe. A gente tem a Voz do Brasil também há algumas décadas, né? E tem o governo federal jogando R$1 bilhão todos os anos na mídia. ¿Por qué no te callas? Em 2003, alguns partidos adversários do Chaves tentaram escolher assinaturas para fazer uma nova Constituição. Antes dessa tentativa, é bom destacar que no final de 92, após a tentativa de golpe de Estado que ele sofreu, houve uma grande greve petroleira. Muitos trabalhadores do setor pararam, né? O país teve mais uma paralisação, como teve lá na época do Pérez, e durou 9 semanas. E o Chaves, revoltado com a situação, ele acabou sendo mais duro, mais incisivo, e ele demitiu 20 mil funcionários da PDVSA. Colocou substituindo esses funcionários dele por pessoas leais ao governo. Uma das acusações que se faz a respeito do apagão de 2001 no Brasil é que, com as privatizações, principalmente da Light no Rio de Janeiro, as empresas estrangeiras que assumiram o controle, apesar de não terem comprado a empresa inteira, mas o controle foi repassado a algumas empresas estrangeiras. E essas empresas, elas demitiram muitas pessoas. E eu já vi críticas em alguns livros que diziam que, como as estatais eram bastante precárias, a maioria dos funcionários tinha um mapa das redes subterrâneas, tinha um mapa de controle das redes de energia, tudo na cabeça. E como eles foram demitidos, você teve alguns problemas de apagões localizados, principalmente no Rio de Janeiro, no Nordeste, e exatamente por culpa das privatizações, né? Mas o Chaves, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele pegou e demitiu todos os que tinham algum conhecimento no local e colocou aqueles que eram ligados ao partido dele. E exatamente a gente vai ver a consequência disso sobre a produção de petróleo na Venezuela depois, né? Lembrando que ele demitiu 20 mil funcionários da PDVSA assim que finalizou essa greve. Lembrando também que a PDVSA tinha 32 mil trabalhadores em 1998, no primeiro ano do governo Chaves, e hoje são 105 mil. Caramba, 32 mil para 105 mil. Com a mesma produção. Menos produção, né? Lembrando que a produção de petróleo diminuiu 1 milhão de barris por dia. Sinônimo de eficiência. ¿Por qué no te callas? Lembrando também que em 98, quando o Chaves assumiu, haviam 14 ministérios, hoje há 29. Claro que não é o suficiente para ultrapassar o Brasil, porque o Brasil é o campeão. Dentre essas 29 ministérios, existe o vice-ministério da Suprema Felicidade Social. O Brasil pode ter mais, mas os deles são muito mais legais, né? Se tem uma coisa que o Chaves entende, é de felicidade social. Quem assiste o programa do Chaves sabe. Eu acho que a parada do Maduro de adiantar o Natal foi ainda mais genial nessa questão de felicidade social. E foi exatamente o Ministério da Suprema Felicidade Social que adiantou isso. Mas quem criou esse ministério? Foi o Maduro. Quem criou esse ministério foi o Maduro. Esse da Suprema Felicidade Social, né? Hoje são 29, dentre os quais esse. E uma das primeiras ações desse ministério foi adiantar o Natal. Eu discordo de você e concordo com a Maia. Não foi o Maduro e realmente foi o Papai Noel. Eu só consigo imaginar a crise da TV venezuelana tendo que passar aquele filme Macaulay Culkin mais cedo, né? Assim, vai ser agora, tem que lançar agora o filme, porque o Natal tá chegando. Gente, imagina, ainda bem que foi na Venezuela e não aqui, pô. Porque aqui a gente ia ter o quê? Especial Roberto Carlos mais cedo, a gente ia ter a música da Simone mais cedo. Exatamente, ia pegar a gente desprevenido. ¿Por qué no te callas? É interessante o nome dos ministérios, né? Todos os ministérios deles se chamam Ministério do Poder Popular para, ou seja, para o petróleo e mineração, para o meio ambiente, para a ciência e tecnologia. Tem que fazer questão de colocar Ministério do Poder Popular. Como foi o Lula quando assumiu o poder, todos os ministérios, havia uma crise de desemprego no país, Ministério do Meio Ambiente e do Trabalho, né? Sempre no final tinha e do Trabalho.
Pô, mas é muito genial, cara. O cara cria um ministério pra resolver a felicidade, bota um nome pra representar alguma coisa. É interessante o conceito que eles têm, né? Porque nos Estados Unidos você tem na Constituição que a busca pela felicidade é um direito individual. Mas nos países latino-americanos, e aí o Cristóvão Buarque tentou aprovar uma lei também, uma emenda constitucional, a felicidade é um dever do Estado, não é um direito individual. Ou seja, o indivíduo ele não é capaz nem de ser feliz por si próprio. E lembrando, voltando àquele período, logo depois que ele demitiu, quando colocou pessoas leais ao governo local, houve uma coligação com diversas ONGs e partidos para se organizar no final de 2003 uma consulta popular sobre a permanência ou não do Chávez no poder. Então, que seria também uma espécie de golpe democrático. Não havia terminado o período do mandato dele, mas houve essa consulta popular. Em 2004 aconteceu o referendo na qual o Chávez acabou sendo referendado pela população e continuou no mandato dele. E continuou no mandato dele, ainda que foi a primeira ocasião em que a oposição acusou o governo de fraudar o processo. Eu tô lendo, eu tive essa notícia, né? Dia 8 de dezembro é o dia da lealdade e do amor ao comandante supremo Hugo Chávez, né? Sim, dia da eleição, diga-se de passagem. Inclusive teve um comentário do Renato Diniz na página do Libertrol que ele fala o seguinte: teve uma história de um professor de economia que me contou uma vez numa palestra do PL. Ele disse que um cara que trabalhou no órgão venezuelano correspondente ao IBGE foi tentar arrumar um emprego no Brasil e durante a entrevista contou que ao entregar um relatório com péssimos indicadores, o Chávez disse mais ou menos assim: você fez um bom trabalho, mas cometeu um erro. Você usou a estatística comum, quando deveria ter usado a estatística bolivariana. Que lembra a velha frase do Winston Churchill: eu só acredito nas estatísticas que eu manipulei. Polêmica, um liberal comparando Churchill e Chávez. Exatamente. Durante esse período do Chávez, o barril do petróleo aumentou 7,5 vezes. A Venezuela acabou aumentando as exportações de petróleo em 5 vezes, contra um aumento médio dos outros produtores de petróleo, né, da OPEP, 9 vezes. Então, por essa ótica, o governo Chávez ele foi um grande desperdício. A Venezuela perdeu uma grande janela de oportunidade para poder prosperar, para poder crescer, né? O Chávez acabou representando um grande entrave para a prosperidade no país. Você vê que o barril era importante pro Chávez até aí, né? Caralho, sério. A gente deixou de fazer piada de papel higiênico pra fazer piada com Chávez, cara. Parabéns, a gente subiu o nível. ¿Por qué no te callas? Em 2006, o Chávez venceu de novo, novamente, né, a eleição. Dessa vez foi a grande eleição dele, não houve pra ninguém, 62,9% dos votos. E foi o grande momento popular do Chávez durante esse período. Aproveitando dessa popularidade, inclusive, em dezembro de 2007, ele pede uma nova reforma na Constituição. Pra corrigir a reforma dele mesmo? Exatamente. Através de um plebiscito. Só que dessa vez ele foi derrotado. Isso parece bastante o PT, né? Porque a oposição do Brasil ao PT é o próprio PT. Não é engraçado que se vê muito isso, né? A gente teve anos de merda na economia, a gente teve aí essa época dos conselhos de Washington, que a crise de todos os países estava tudo uma merda. Aí a esquerda olhou para eles, que não era direita, mas chamou eles de liberal, e conseguiu alçar o poder assim. Impressionante isso. O Chávez tenta uma criação de uma nova Constituição, uma nova reforma da Constituição para poder aumentar o poder dele de novo. Aquilo que ele não teve força política na primeira vez para poder fazer, ele tentou nessa segunda vez. E o plebiscito foi aprovado pela população. Inclusive o Chávez ele admitiu que houve uma derrota. Só que no ano seguinte ele criou uma emenda à Constituição que permitiu o grande feito dele, né, a grande tentativa dele, que era reeleição indefinida. A partir de então, o Chávez poderia ser reeleito no momento que fosse. Aí ele pegou a dica com um amigo dele, Fernando Henrique, né? Exatamente. Só uma coisa que eu ia falar, queria dizer que a Venezuela também viveu anos de merda na economia nesses últimos anos. Era pra juntar, né? Foi engraçado, cara. ¿Por qué no te callas? Lembrando que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo cru do mundo, mas 25%. Apesar disso, ela é só a 11ª maior produtora de petróleo. 2,5 milhões de barris de petróleo por dia, 1 milhão a menos do que quando o Chávez chegou ao Palácio de Miraflores em 2008. É como que de bengala brocha, então, a Venezuela do petróleo. Exatamente. Finalmente uma boa, cara. Só para você ter uma dimensão, a Venezuela consegue produzir 2 milhões e meio de barris de petróleo, sendo o país que mais tem reservas de petróleo. A Arábia Saudita, que é a primeira produtora de petróleo no mundo, ela consegue produzir por dia 11 milhões e meio de barris.
Não precisa ir muito longe, né? Porque a Venezuela tem reservas de 250 bilhões de barris, o Brasil tem reservas de 25 bilhões, ou seja, 1/10 deles. Mas a nossa produção é exatamente igual a deles, 2 milhões e meio. Mas isso é um golpe deles, não sei se você sabe. Eles estão produzindo pouco pra quando acabar nos outros países só ter o deles. O problema é que vai acabar o país deles primeiro. Não contavam, né? Não contavam com isso. ¿Por qué no te callas? A participação da Venezuela na OPEP era de 4,8% quando Chávez chegou e hoje caiu para 3%. Então, assim, a produção do petróleo, graças a essa estatização total do petróleo no país, provando o quanto o Estado não é um bom gerente, acabou diminuindo drasticamente a produção. Hoje, 2 milhões e meio é metade do que o Chávez prometeu em 2007 para 2013. Quando fez um planejamento para os próximos anos, o Chávez prometeu que faria 5 milhões de barris. Né? Claro que foi uma medida populista. Então, uma frase populista dele, hoje não consegue sair desses 2 milhões e meio. Há algum tempo não consegue sair dessa produção fraquíssima por a quantidade de petróleo que ele faz. Parecido com aquele cara que disse que a gente seria autossuficiente, né? Exatamente. Também nada populista. Ainda falando sobre... E aqui é um ponto que eu gostaria muito de destacar, porque eu acho muito legal essa questão. A Venezuela expropriou, durante 2002 a 2012, 1.168 empresas. A produção, das quais 90% dela não rolou nenhuma indenização. A iniciativa privada diminuiu pela metade durante o governo Chávez. Em outras palavras, se você acha que sua vida tá fodida, lembre-se, você pelo menos não é um empresário venezuelano. Lembrando que dessas expropriações, 41% foi do setor de construção e 24% do setor de agronegócio. Mas o ponto que eu queria destacar, o economista venezuelano Richard Bush, ele resolveu pegar uma lista dessas empresas, das quais foram ou criadas pelo governo Chávez ou estatizadas pelo governo Chávez. E eu separei aqui 6 casos que eu achei muito curiosos dessa lista dele, de como funciona essa ingerência estatal. O primeiro exemplo é a açucareira Cumanacoa. Ela foi expropriada em 2005, mudou de nome para Açucareiro Sucre e passou a receber consultoria cubana. A produção caiu 18% desde então. Cada quilo de açúcar é vendido com prejuízo de 66%. O que prova que se ela teve essa consultoria cubana e deixou de produzir, a produção caiu, foi uma consultoria com efetividade, né? Já que Cuba... A segunda empresa é a Cristal. A fábrica da Cargill foi expropriada em 2009 porque não produzia um tipo de arroz determinado pelo governo. Toda a produção continua sendo o mesmo tipo de arroz. O terceiro exemplo é Frutícola Caripe. Ela foi expropriada em 2007. A processadora de suco de laranja passou a se chamar Cítricos Roberto Bastardo. A produção atual representa apenas 13% do que foi registrada nos anos 90. O quarto exemplo é a Rualca. Exportava rodas de alumínio e foi estatizada em 2008. O nome foi mudado para Rialca e só. A fábrica está parada e os funcionários sem salários. O quinto exemplo é a Venepal. Ela foi expropriada em 2005. A indústria de papel foi incorporada à estatal Invepal. Produz apenas 2% da sua capacidade. E o sexto exemplo, para fechar, foi a Viniralco, que foi criada pelo Chávez em 2006 em sociedade com uma empresa iraniana. Essa montadora pretendia fabricar 26 mil carros por ano. Em 4 anos, ela só vendeu 2.017 unidades, das quais a maioria para os funcionários públicos chavistas. Ou seja, provando como a estatização é burra. Se você pegar o total dessas quantidades de empresas, todos esses exemplos, dá para escrever um livro de humor. A gente já sabe de onde o Ike Batista tirou a inspiração dele. Sim. E só para finalizar, tem uma coisa que a Venezuela não estatizou e que prova o quanto a não estatização deu certo, foi o número de as Misses, né? A Venezuela hoje é o país com o maior número de coroas de beleza do mundo. São 7 Miss Universo, 5 Miss Mundo, 6 Miss Internacional, 9 títulos de rainha hispano-americana, 4 Miss Intercontinental e 147 outros títulos, né? A partir do instante em que o Chávez, o Maduro, estatizar, a Venezuela vai começar a exportar para o mundo as maiores barangas de concurso de beleza. Mas não tem nenhuma Miss Brasil, né? Essa foi boa também. Eu tô dando incentivo, cara, mas você tá melhorando. E outra coisa, tipo, pode falar sobre essa questão das Misses aí, pode falar o seguinte, né? Menos Marx, mais Misses. Ai, meu Deus, eu achava que tinham esquecido essa piada. ¿Por qué no te callas? Outro detalhe do sucesso do governo Chávez foi o aumento da dívida venezuelana. 37%
para 51% do PIB durante a Era Chávez. 37 para 57% do PIB. 51%. Segundo o último relatório do CEPAL, 29,5% dos lares venezuelanos não possuem renda suficiente para comprar uma cesta básica. O país, apesar da redução da pobreza, continua muito pobre. Só que dessa vez, até quem tem condições um pouco melhores, com dificuldade, 70% do que os venezuelanos consomem de fora, do arroz ao alface, da farinha, do pão, carne, enlatado, fruta. E essa indústria privada, como o Chávez acabou diminuindo ela pela metade, hoje, série de outros problemas, acontece um desabastecimento. Isso acaba impactando positivamente para o Brasil, que é o terceiro maior exportador para a Venezuela, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Eles estão com dificuldade até para comprar um sanduíche de presunto hoje em dia. Não foi bom. A gente já percebeu, Bruno, que você via muito SBT. A gente já tá convencido disso. Mas eu tenho que fazer várias para depois eu selecionar só as melhores, entendeu? Bruno, quando é que a gente vai falar do professor Girafales? Daqui a pouquinho. Lembrando que a Venezuela divulgou agora, o Banco Central da Venezuela, essa grande máquina de expansão monetária, confirmou em outubro que há escassez de farinha, óleo, leite, açúcar, manteiga e sabonete. Em 98,8 a cada 100 lojas de Caracas falta óleo, em 84,3 falta leite, em 80,8 de cada 100 lojas falta açúcar, em 73 falta farinha de milho, em 64,3 farinha de trigo. Ou seja, a Venezuela tem um grande desabastecimento de carne, queijo, margarina, frango, produtos de higiene, como papel higiênico, como a gente pensou. É a dieta do Chávez mesmo, nada pra coisa. Só papel higiênico em outubro, a cada 100 lojas de Caracas, 79 não tinham papel higiênico. Não, mas se não tem nada pra comer, não faz sentido ter papel higiênico mesmo, né? E sabe o que acontece exatamente o contrário. Houve uma situação em que do staff do governo do Maduro foi dar uma entrevista para uma televisão estatal. Quando questionado a respeito da falta de papel higiênico, disse que o problema era que o povo estava comendo muito. Cuba resolvem isso usando o jornal nacional para poder, o jornal deles, né, para poder limpar. Então eu acredito assim que uma boa medida é isso, é pegar o que o Maduro, que o Chávez fala e limpar a merda. Pra alguma coisa tem que servir, né? Graça, né, entre aspas. A Venezuela acabou estatizando a produção do papel higiênico desde então, e a produção do papel higiênico é controlada por oficial da Guarda Nacional. Vocês param pra pensar isso, cara? A Guarda Nacional venezuelana tomando conta das empresas de papel higiênico, que o povo não tem como se limpar. Complementando o que o Rodrigo falou sobre o aumento da dívida pública, eu estava conferindo aqui o orçamento da Venezuela e em 2012 eles tiveram receita de 116 bilhões de dólares e despesa de 175 bilhões, ou seja, um déficit de meros 50% do orçamento. Outro dado importante para se falar da Venezuela é a respeito da violência, né? A Venezuela é um país com o maior número de homicídios por ano na América Latina. E o alto índice de homicídios, eu tava lendo aqui, que são homicídios, tipo assim, violência, de você explicar, é uma coisa bem hardcore. Normalmente homicídios são um pouco violentos. Não, tem uns homicídios que você tipo na paz, assim, acende uma vela primeiro, aí faz um yoga. Aquele do Breaking Bad, aquela cena que o cara coloca a cabeça em cima da tartaruga. Tipo isso. Acontece a Venezuela. Venezuela é o GTA. ¿Por qué no te callas? Só para ter uma noção, Caracas é a capital da Venezuela, é a terceira cidade mais violenta do mundo. São 118,89 homicídios por 100 mil habitantes. Esse é um estudo de uma instituição mexicana chamada Conselho Cidadão de Segurança Pública e Justiça Penal, que das 10 cidades mais violentas do mundo, 2 são venezuelanas. A cidade mais violenta do país, né, esse é um dado de 2012 ou 2011. Fortaleza é 12ª, né? Aí eu vou ter que defender Fortaleza porque a gente tá chegando, viu? Nos aguarda. De acordo com estimativas do Observatório Venezuelano de Violência, 2012 terminou no país com 21.692 homicídios, 12,2% maior que no ano anterior. São 73 homicídios por 100 mil habitantes na Venezuela. É um número altíssimo, maior do que somadas as 10 maiores guerras civis atualmente no mundo. Você não vai somar uma quantidade tão grande de mortes. São 3 vezes mais assassinatos no Brasil e 25 vezes mais assassinatos do que no Chile. Um número muito grande. Esse mesmo observatório, há 2 anos atrás, divulgou um dado de que as cadeias da Venezuela também são as mais violentas da América Latina. Foram 400 mortos no ano da pesquisa contra 68 mortos do Brasil e da Colômbia, que seriam o segundo e o terceiro colocado. Somando os 2 países, são 68 mortes. Não bastasse, naquele ano haviam 48 mil cidadãos venezuelanos presos, dos quais apenas 12 mil haviam sido julgados. A maior parte, 36 mil,
presos venezuelanos sem julgamento. Isso voltando àquela ideia de que a mulher do Maduro, né, é uma das bambambãs da justiça venezuelana, mais uma prova de como as instituições são importantes, né? Como você tem lá no topo o Estado tomando conta, a família tomando conta da justiça, uma justiça falha, uma justiça sem o menor critério, e acaba tendo um grande número de mortes, um grande número de presos, injustamente presos. E o que colaborou também com isso foi que desde esse período, né, dado que poucas pessoas comentam, inclusive o presidente da instituição Viva Brasil comentou na página de vocês, Libertrol, 300 mil armas foram apreendidas e destruídas na Venezuela desde 2003. Então me surpreende que o número de homicídios tenha aumentado tanto desde então. Em compensação, o Chávez distribuiu 150 mil fuzis AK-47 para a milícia bolivariana. É o velho monopólio da força pelo Estado, né? Exato. Entrando nas frases do Chávez, uma das famosas, aliás, nem é do Chávez essa frase, do Maduro, para tentar justificar a violência na Venezuela, ele usou o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha seria o culpado do país. Como assim? Ele disse que o cinema acabava influenciando a violência no país. Ou seja, a Venezuela era um lugar específico, em que só na Venezuela se assistia ao Homem-Aranha, só na Venezuela havia filmes violentos, e que os jovens saíam pra ir matando o doidão. Faz sentido, viu? Porque o filme é horrível. O cara sai querendo quebrar tudo. O cara sai querendo se matar do filme, né? ¿Por qué no te callas? Uma outra situação inusitada na Venezuela recentemente, ligando os pontos com o cinema, foi que 2 televisões estatais estavam passando o filme Adeus Lenin. E com 30 minutos de filme, se tocaram de que o filme não era uma referência positiva ao comunismo, não era uma referência positiva a Lenin, mas assim uma sátira aos comunistas da Alemanha Oriental. 30 minutos depois do filme sendo passado, eles cancelaram a transmissão, voltamos à nossa programação, façam de conta que não viram nada, esse filme não condiz com a nossa realidade. Aí passa uma propaganda lá do Chaves, né? Desculpa pessoal, só voltar a programação aqui normal, aí o Chaves falando. Outra situação complicada na Venezuela é a liberdade de expressão. A Venezuela hoje, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, com posição número 117 em liberdade de imprensa, o que é um dado bem complicado. E isso fazendo ponto com a violência no país, você tem já determinações bem complicadas, né? O jornal El Nacional, por exemplo, um jornal de grande circulação na Venezuela, ele foi condenado por um júri formado por crianças e adolescentes, um tribunal formado por crianças e adolescentes, a pagar uma multa equivalente a 1% das suas vendas brutas e foi proibido de divulgar conteúdo violento. O jornal divulgava a violência que estava tomando conta da Venezuela. O grande número de homicídios, o grande número de mortes chocantes, como disse o Ávila. E o jornal deu esse tribunal formado por crianças e adolescentes. Vê se não um cenário completamente orwelliano. Condenou o jornal El Nacional porque o conteúdo violento acabava atrapalhando os direitos das crianças a um desenvolvimento sadio. Ou seja, você divulgar a violência no país acaba fazendo com que as crianças não durmam bem, não tenham um desenvolvimento muito sadio. Que gera violência é notícia é violência. Deve ser por isso que o PSDB maquiava as estatísticas do crime em São Paulo, né? Preocupação com as crianças. Não, ele não maquiava não, ele continua maquiando. Outra coisa, não é a primeira vez que a gente vê esses negócios do Chaves tendo um júri assim, nada a ver, né? Qual episódio já falou agora do Chaves? Aquele que eles atropelam o gato. Esse é melhor. Inclusive, o juiz é o Maduro. Maduro. Eu vou cortar essa piada, quem vai fazer essa piada é a Maika, ela tá esperando só pra fazer essa piada. É o Girafales, Na real é o contrário, né? Quem ensinou o professor Girafales foi o Chaves. Outra informação, outro dado preocupante é que a Venezuela é hoje, segundo a Organização Alemã Transparência Internacional, o país disparado, o país mais corrupto da América Latina, o que é um feito tanto, visto que corrupção está no DNA do latino-americano, e é o país número 160 entre os mais corruptos do mundo. Ou seja, é corrupção até que não acaba mais. Inclusive, indico para vocês a pesquisarem aí no Google a relação liberdade econômica, para quem está ouvindo, liberdade econômica e percepção de corrupção. Existe um gráfico muito interessante mostrando que, por motivos que qualquer pessoa problemática vai entender, quanto menor o tamanho do Estado, menor a possibilidade de corrupção. Mas isso é coisa neoliberal. Exatamente. Não procurem, gente. As crianças são mais influenciadas pelo neoliberalismo. ¿Por qué no te callas? Vou falar então sobre algumas considerações finais sobre o governo do Chaves e depois a gente entra no governo do Maduro. Tem algumas frases que são bem engraçadas, bem curiosas dele, né?
E antes de entrar nas frases, lembrando que o Chaves morreu esse ano, né? Pra quem tá desavisado. Fizeram do que eu. Foi uma morte difícil, né? Porque ele morria, aí o pessoal dizia que ele tava morto, aí foi pra Cuba. E até então, até onde eu sabia, havia a cura do câncer em Cuba. Eu não entendi qual foi a razão pra que ele Mas foi morresse de câncer na região pélvica e problemas respiratórios. O que matou não foi o câncer, foi o problema respiratório. Infelizmente o câncer venceu, Maduro foi reeleito presidente e apesar disso dizem que houve um golpe, né? Houve por vias democráticas. Há, inclusive uma série de fotografias, né, vídeos inclusive mostrando a população sendo ameaçada a votar no Maduro, com medo de perder programas sociais, e a diferença foi mínima de votos, a diferença oficial de votos do Maduro pro Capriles foi mínimo, mas ainda assim houve muito pano pra manga e eu acredito particularmente que houve um golpe e que o Capriles seria eleito. A grande diferença? Nem tanto. O Capriles, acho que inclusive o Hermes tem uma boa definição pro Capriles, fala aí, Hermes. Eu acho que o pessoal já vai chamar a gente de comunista depois da crítica que a gente fez à tentativa de golpe em 2002, mas o Capriles, ele não é um direitista clássico, ele não passa nem perto disso. Ele é conhecido como ser o Lula da Venezuela, né? Ele é o cara que é um pouco mais moderado, inclusive todas as propagandas dele foram nesse estilo, porque ele utilizou o marqueteiro do Lula. Mas deixa eu te perguntar, ele tem 9 dedos? Não. Tem a língua presa? Não, também nunca dedurou ninguém na ditadura. E ele tem problema com álcool? Não sei. Tem uma outra situação complicada em relação ao Maduro. Para você que está ouvindo que é de esquerda, curioso para saber o que os liberais têm a dizer a respeito da Venezuela, e você que é um militante da causa gay, queria dizer para você que durante a campanha desse ano, o Maduro insinuou que o Capriles era gay e que as pessoas não deveriam votar nele porque ele era gay. Maduro disse antes da eleição, disse a seguinte frase: eu tenho mulher, escutaram? Eu gosto de mulheres. Que é uma tática que já foi feita em São Paulo por uma outra candidata que se diz defensora das minorias, Marta Suplicy, em relação ao Kassab. Para quem não conhece essa história, procure na internet vídeos e relatos da Marta questionando se o Kassab era homem ou se o Kassab era gay, se o Kassab era heterossexual ou homossexual. E isso também foi feito pelo Maduro durante a campanha, insinuando que o Capriles, que é solteiro, era gay. Essa situação não morre por aí. Agora, no último dia 19 de novembro, o Nicolás Maduro pediu poderes especiais para o Congresso. Para quem não sabe, hoje ele tem poder de, durante um ano, de governar a Venezuela por decreto. Ele vai ser o Super Maduro agora. Super Maduro, exatamente. Ser velho, na verdade, né? Porque depois de Maduro... Fazendo um parênteses nesse quadro de homossexualismo, já vou voltar para ele, que esse poder especial que Maduro conquistou, o Chávez fez a mesma coisa. Entre 99 e 2013, o Chávez conseguiu esse recurso 4 vezes. Em 2000, 2001, 2008 e 2010. Esses superpoderes já foram utilizados anteriormente pelo Chávez em 4 anos, das quais o Chávez criou 158 leis e alterou outras 77. Ou seja, não é uma prática nova na Venezuela. As instituições são tão frágeis, é um governo tão autoritário que isso já aconteceu em outras situações e voltou a acontecer. Mas antes do Maduro pedir novamente ao Congresso, que foi aprovado, de ter esses poderes especiais, ele insinuou novamente que o Capriles não só era homossexual, mas que o Capriles era cúmplice de uma rede de prostituição gay no estado de Miranda, que é o estado da qual o Capriles é o governador. Durante a Assembleia, foi uma das táticas do partido do Maduro para tentar derrubar o partido do Capriles, essa acusação. Então, para poder desviar o foco da atenção da mídia e das pessoas sobre esses superpoderes, ele começou a dizer que o Capriles comandava uma rede de prostituição gay e tal. E durante as sessões da Assembleia da Venezuela, o Capriles foi chamado diversas vezes pelos congressistas chavistas de homossexual e bicha. Então você que é um militante da causa gay, pense 2 vezes em quem você está defendendo, né? Se de fato o Maduro, o Chávez tinham apreço pelos homossexuais, ou se na verdade você é só um idiota útil desse pessoal todo. Mas é comum essa perseguição por parte de homossexuais de todos os governos socialistas autoritários. Na Rússia se perseguiu gays, na Coreia do Norte se persegue, então, porque não faz parte do planejamento estatal 2 homens interagirem. Então, os gays só vieram ter liberdade, só vieram ter conquistar seus espaços em sociedades capitalistas. Não é à toa que a capital gay fica nos Estados Unidos. Os gays, na verdade, foram perseguidos durante muito tempo em diversos países, inclusive em países liberais, como a Inglaterra, né, e os Estados Unidos e tudo mais. Mas no comunismo em si houve, só para fazer esse adendo, entrando nesse adendo,
houve perseguição, gays foram enviados para campos de concentração na União Soviética, na Sibéria, no Cazaquistão, na China, na Albânia, na Bulgária, na Hungria, em Cuba, ou seja, praticamente todos esses países de origem socialista perseguiram gays. Na Romênia, por exemplo, a orientação oficial da polícia política, a tal da Securitate, quando um homossexual fosse flagrado, por exemplo, fazendo sexo pela polícia romena, era para ser espancado ou executado como exemplo público no local. Cuba, por exemplo, só saindo dessa área, Cuba, por exemplo, colocou em grandes unidades militares de ajuda à produção, era o tal dos acampamentos, o famoso Gulag, também conhecido como Gulag, diversos gays para se colocar para produção de canavial e tudo mais. A perseguição que é feita pelo Maduro, ela não é uma perseguição nova. Usar o Capriles, o grande opositor político dele de ser gay, ou de comandar uma grande agência de prostituição gay, é só mais um capítulo na história da perseguição da esquerda, seja latino-americana, europeia, onde for, aos homossexuais, como ainda continuam na Coreia do Norte, como ainda continuam na China. É uma perseguição muito mais do planejamento central do que da ideologia, né? Porque o planejamento central, ele não pode admitir liberdades individuais. Ele não pode admitir que uma pessoa tenha um interesse de consumo mais presente do que futuro. Ele não pode admitir essas pequenas distorções, né? Ele tem que uniformizar toda a população para que toda ela caiba na planilha do governo. E eu realmente acho lamentável que se abrace como massa de manobra, porque você tem uma série de depoimentos de grandes líderes de esquerda falando dos homossexuais. Por exemplo, o Fidel disse uma frase dele famosa: um homossexual não pode ser um revolucionário. Uma frase do Fidel. O Lenin disse: parece-me que esta superabundância de teorias sobre o sexo brota do desejo de justificar a própria vida sexual normal. Não importa quão rebeldes e revolucionárias aparentam ser. Essas teorias são completamente burguesas. Não há lugar para elas no partido, na consciência de paz e na luta proletária. Essa ideia de falar que o homossexualismo é algo burguês é uma ideia que a esquerda, e assim, vamos dizer que acertadamente aponta. A prática homossexual da Idade Moderna começou a ser aceita nos países burgueses. Mas voltando à Venezuela. A gente fez uns 800 off-topics aqui, viu? ¿Por qué no te callas? Tem algumas frases históricas também, seja do Chávez ou de Maduro. Por exemplo, o Chávez acusou uma vez de que o capitalismo tinha terminado a vida em Marte, a civilização marciana, né? A frase dele é: eu sempre digo e ouço que não seria estranho se tivesse existido uma civilização em Marte, mas talvez o capitalismo tenha chegado lá, o imperialismo chegou e acabou com o planeta. Não faz sentido, porque Marte é o planeta vermelho, né? Outra frase, por exemplo, do Maduro, dizendo que Portugal e a Venezuela fazem parte do mesmo continente. Ou tem outra ainda do Maduro, falando que Cristo multiplicou os pênis. Como é isso? Ele falou, o Maduro na verdade se complicou, porque ele estava tentando explicar as multiplicações, né, de Cristo dos pães, e ele acabou falando pênis. Né, eu acho que quem é gay é outra pessoa. Então é a conclusão de que se o Chávez é o Lula da Venezuela, o Maduro é a Dilma da Venezuela, né? Boa! Só que a Dilma gosta de buceta, não de... A diferença entre os dois é essa. Pronto. Há também a ideia de que o Chávez acusou a cerveja de ser um instrumento capitalista para poder dar barriga, né, das pessoas. Como é isso aí? O Chávez tem essas frases, para quem está ouvindo agora, vocês podem conferir na minha página Comédia da Vida Pública. Várias dessas frases estão estampadas lá. Aqui é o jabá, a gente vai colocar as frases. Tem uma outra frase que particularmente não era o interesse do Chávez a dizer isso é engraçado, ele não tratou isso como uma escorregada, mas eu trato. Ele disse: o modelo cubano não fracassou, nem fracassará. Tudo é um processo que apenas está começando. Eu acho muito engraçada essa frase, né? 60, 70 anos, daqui a pouco 80 anos, e nós estamos apenas no começo de Cuba. Isso me lembra bastante o Brasil, onde o ministro da Fazenda costuma dizer que ele precisa dar incentivos à indústria automotiva porque é uma indústria nascente, né? Ou seja, 70 anos no Brasil ainda é uma indústria nascente. E ainda para encerrar, né, há outras várias tantas. Por exemplo, agora o Maduro acabou de criar um 0800 para poder combater os traidores da pátria, né? Tipo, uma situação absurda. Você tem um 0800 para falar, ó, tem um cara aqui que trai. Apesar de ser essa uma prática bem em países socialistas, né? Quando o Maduro descobriu o rosto de Chávez no túnel do metrô de Caracas recentemente, ou quando o Maduro conversou com um passarinho e disse que esse passarinho era o Chávez e tudo mais, ou quando o Maduro disse que o Chávez era próprio Cristo Redentor, que ele sofreu tanto quanto o
Cristo e tudo mais. O cara descobriu o rosto do Chaves numa estação de metrô. Achar privada ainda. O cara tava lá trabalhando, aí do nada ele olha pro lado e vê o Chaves. Eu assustador isso. Assustador. Tipo assim, trabalho demais. Teve uma frase do Maduro que é muito boa, né? Ele falou assim que ele confessou que às vezes ele dormia ao lado do caixão do Chaves. Como foi isso? Essa é nova pra mim. Vou falar uma outra frase pra vocês aí do Chaves, que é o ninguém tem paciência comigo. Nossa, cara. Eu achei que você ia fazer a piada do seu Madruga. A vingança é plena, mata a alma e envena. É que da outra vez vocês falaram pra mim que essa não era do Chaves. Essa aí eu preguei com certeza do Chaves. ¿Por qué no te callas? Agora uma frase que vai colocar os nobres, especialmente os nobres conservadores de cabelo em pé, que é uma frase do irmão do Chaves, o Adam Chaves. Ele veio pro Brasil esse ano no Fórum de São Paulo, liderando a delegação venezuelana, e ele declarou a seguinte frase: no mundo se mantém dois sistemas que são antagônicos, o capitalismo e o socialismo. Um encarna a destruição, o outro a construção. Há que siga falando das terceiras vias, mas isso não existe. É socialismo ou é barbárie? Engraçado, ele falou tudo certinho, só o final aqui, né? Ou é capitalismo ou é barbárie. Exatamente, eu acho que ele se confundiu no final. Ou então socialismo é barbárie, algo do tipo assim, eu acho que ele se confundiu. E uma última notícia bem recente, há uma figura do cinema americano que o Constantino chamaria de esquerda caviar, que é o Oliver Stone. O Oliver Stone lançou um documentário em 2009 chamado Ao Sul da Fronteira, que ele noticia os feitos do Lula, do Evo Morales, da Cristina Kirchner e do Chaves. Especialmente do Chaves, a figura do Chaves. E aí ele faz um documentário apanhado, exaltando o papel da esquerda na América Latina. O Oliver Stone esteve essa semana reunido com o Maduro, e o Maduro autorizou o Oliver Stone a filmar, então se preparem, Hugo Chávez, o filme. O filho da Venezuela. Meu Deus. O Oliver Stone é o cara que tentou fazer um filme esculhambando Wall Street, fez um clássico de Wall Street, né? O primeiro filme da década de 80, e depois, não satisfeito, ele foi lá e acabou com o filme colocando o Shia LaBeouf para fazer o segundo. Uma outra notícia recente, extremamente recente, ligando a Venezuela aos conservadores, uma notícia divulgada pela Mídia Sem Máscara, uma página de... Um site de esquerda. Site de esquerda, por quê, Ernest? Porque se você não tem máscara, você é de esquerda, né? É mídia sem máscara, né? Mascarado é coisa de direita. Dizendo a página, é uma reportagem da conservadora Graça Salgueiro, que assim como nós tivemos a história de que o Barack Obama não era americano, né, uma história que é extremamente batida, hoje não, nem tanto pela direita americana, mas que se tem até hoje uma certa dúvida no ar de se o Maduro de fato nasceu no Havaí, se ele é da Indonésia, né? Há quem diga que o Barack Obama não nasceu nos Estados Unidos, no Havaí, uma crítica que foi feita pela direita americana, especialmente em 2008, né, na primeira eleição, que voltou à tona na segunda eleição, de que ele nasceu na Indonésia. Essa história agora veio de que o Maduro, na verdade, ele não é venezuelano. O nome dele seria Nicolás Alejandro Maduro Moros, e ele é nascido na cidade de Ocaña, no norte de Santander, na Colômbia, de que o Maduro seria colombiano. Essa foi uma denúncia feita por um antigo embaixador do Panamá, e o governo venezuelano veio a público essa semana. O governo venezuelano, lembrando, né, de que ele não é, na verdade, simplesmente é falso, de que o Maduro é venezuelano e não colombiano. Então fica essa dúvida no ar se há um novo Obama na América Latina. Isso confirma a fama da Colômbia de ser um grande exportador de droga pro resto do mundo. A gente entrou nas frases já do Maduro. Quem que é o Maduro, afinal? Além de ser o professor Girafales, né? É um cara que não tá mais verde, né? Nossa, cara, foi tudo. Não me repete, na boa. Não, eu não acreditei que você fez essa piada, cara. Foi irresistível. A gente vai, convida você pensando, esse é o cara que faz a Comédia da Vida Pública, que é uma página respeitável, uma página conhecida. Aí o cara vem aqui e faz isso. Já risca o nome dele aí, viu? Mas o Maduro é um grande de um fanfarrão, né? Também conhecido como professor Girafales. Tá levando a Venezuela à ruína, basta ver o índice de... Não, peraí. Levando a Venezuela à ruína, não. A Venezuela já tava na boca do precipício, né, velho? Ele só empurrou. Digamos, ele foi só dar uma mão, né? Empurrou. Deu um passo adiante. Isso é só cereja, né? Só cereja do bolo. Tinham levado a Venezuela ao precipício, ele só chegou pra chutar, cara. Ele só empurrou. Como diz o ditado, ele encontrou a Venezuela à beira do precipício e ele deu um passo à frente, né? ¿Por qué no te callas?
E hoje, para quem ainda não tem essa dimensão do que representa a Venezuela é, segundo a Heritage, país número 174 em ranking de liberdade econômica. Ou seja, apenas 3 países são menos liberais do que a Venezuela. Zimbábue, do Mugabe, Cuba, dos Castros, né? E a Coreia do Norte, da família Kim. São os 3 países menos liberais, segundo o ranking da Heritage. Liberdade econômica não é o forte da Venezuela e diminuiu drasticamente durante essa era Chávez. Caramba. E como se não bastasse as estatizações, ainda corre o risco de perder investimento por conta da inflação, né? A Ambev anunciou que iria desistir da Venezuela porque a inflação no país torna inviável a operação deles. O controle de preços associado à inflação. E a inflação é um outro dado, evidentemente, manipulado pelo governo, mas houve até aos interessados no assunto, entrem a um bom artigo do Instituto Mises Brasil, chamado A Espiral Decadente da Venezuela, que mostra, né, a Venezuela divulga que há uma inflação de 54%, pelo menos divulgou agora em outubro, né, essa taxa de inflação, que seria a maior inflação em 60 anos, desde a década de 50 não tinha uma inflação tão alta no país. Só que essas são as informações oficiais. Na verdade, se acredita que a inflação da Venezuela já esteja ultrapassando quase os 300%. Mas o que é interessante é que a Venezuela nunca passou por um plano econômico como a Argentina passou, como o Brasil, como todos os outros países da América Latina. Eles nunca corrigiram esse problema da inflação. Então, basicamente, eles vêm carregando esse problema há algumas décadas. Quando o Chávez assumiu, a inflação já era bastante alta. Ele só fez ignorar o problema e se aproveitar dos ganhos que o aumento do petróleo significou, né? Chávez, que segundo a ONG internacional Criminal Justice International Associates, revelou que a fortuna dele foi avaliada em cerca de 2 milhões de dólares. É só uma informação pertinente. Por mais que não pareça um grande dinheiro, certamente não seria o equivalente a um... Com certeza ele era o mais pobre dentre os ditadores amigos dele, sim, né? sim. Se você tá com o Google em mão, digite Rosines Chaves dólares e você vai ver uma foto da filha do Chaves há alguns anos atrás. Ela tinha 14 anos, ela postou no Instagram uma foto usando um leque de notas de dólares. Causou na época bastante confusão na oposição chavista, na oposição do Chaves. Mas o Chaves era melhor amigo do Gaddafi, né? Não sei se melhor amigo porque o Lula considerava o Gaddafi irmão, então acho que existiam ciúmes entre os dois, né? Mas o Gaddafi, por exemplo, tinha uma fortuna de 200 bilhões de dólares. O Gaddafi sim agregava ao camarote, né? Ele era tão rico, mas tão rico, que quando o filho dele quis jogar futebol, ele comprou a Udinese da Itália. Então acho que o Chaves era rico, mas ele ainda era o mais pobre da turma. Acima do Chaves, né, cara? É. ¿Por qué no te callas? Para encerrar aqui agora, comentários finais sobre a Venezuela. Eu queria dizer que eu não vejo nenhuma alternativa a curto, médio, nem longo prazo para a Venezuela. Infelizmente, a Venezuela ainda tem um caminho de longo pesar. Como disse uma vez um artigo da New York Times no final da década de 80, uma anedota que rolava pelos corredores da União Soviética. O socialismo é o caminho mais longo entre o capitalismo e o capitalismo, né? Então, eu acredito que esse caminho ainda será muito longo, com Maduro, sem Maduro, com Capriles, sem Capriles. A Venezuela tem instituições muito frágeis, seja de direito de propriedade, seja de livre mercado, seja de justiças mais plurais, né? Justiça inclusiva, né? Quando você tem uma violência tão acachapante e você tem tantas pessoas presas sem julgamento, é porque tem uma falha muito grande aí. Há uma dificuldade também que eu percebo na Venezuela, uma dificuldade que eu percebo de modo geral na América Latina como um todo, inclusive no Chile. Há uma falta de pluralidade partidária, né? Assim como no Brasil nós não temos partidos de diferentes visões, né? O Brasil tem quase todos os partidos que pertencem ao mesma imagem, né? Centro-esquerda. Na Venezuela da mesma forma, são partidos de extrema esquerda, partidos de centro-esquerda. Você não tem um partido liberal, alguma visão mais que pregue a defesa do livre mercado, pregue o outro lado da moeda. Você só tem estatistas. Então eu não consigo ver a longo prazo um outro caminho para a Venezuela se não continuar nessa rota de inflação, pobreza, falta de produtos básicos, apagões e violência. Alguém mais? Eu aposto que a Venezuela vai entrar em guerra civil em pouco tempo. Com essa onda de protesto tendo lá, é capaz deles, sei lá, se animarem com a Ucrânia. Se eles souberem que tá tendo uma pseudo-revolução na Ucrânia, né, beleza. Eu acho que vai dar uma merdinha lá, muita gente vai morrer. E no final vai acabar ficando a mesma merda. Como sempre, vai entrar outro governador de esquerda, vai terminar de foder a economia.
Só fazendo um parênteses essa semana, que a eleição no Chile, ela tem um grande significado na América Latina. Muita gente cita a Bachelet como... A Bachelet é quase uma Margaret Thatcher perto do Maduro, mas representativamente eu acho um perigo a eleição da esquerda no Chile também, porque o Chile, de longe, representaria um grande perigo para a esquerda na América Latina, a partir do instante que é um oásis de prosperidade no meio de um continente absolutamente medíocre na economia. Você tem grandes riquezas naturais, você tem todas as chances do mundo de poder prosperar, mas você não tem instituições inclusivas. E o Chile poderia representar, o Chile que é programado para 2020 ser um país já considerado rico, um país do tamanho da Nova Zelândia em termos de riqueza, você vê o Chile agora talvez tomando um caminho contrário, né, sendo tomado pelos movimentos sociais estatistas, né, você tem inclusive um movimento estudantil como a Camila Vallejo, que acabou sendo eleita deputada, a deputada mais bem votada do país pelo Partido Comunista. O Partido Comunista preenche a base do governo da Bachelet, o que é um grande atraso para a América Latina. Talvez um sucesso do Chile pudesse representar alguma consciência nos demais países, inclusive na Venezuela, de que há uma possibilidade de prosperidade pelo livre mercado. A partir do instante que esse caminho toma uma direção contrária, desculpem, mas eu acho que, imitando o Simão Bolívar, o melhor caminho a seguir na América Latina é o caminho de ir embora daqui. Basicamente você é o cara que comparou o Chaves ao Churchill e a Bachelet a Margaret Thatcher, né? Mais ou menos. Você tá ferrando com a audiência de conservadores da página, né? Então, acho que alguém vai cara morrer. É convidado de outra página, aí ele vem aqui e esculhamba todo mundo. Eu acho que a gente só esqueceu de falar de uma coisa muito importante nesse caso aí, que foi o Por que não te calas? Enfim, eu só queria comentar isso porque vai estar na minha frase e ninguém vai entender se a gente não falar. Foi a frase do rei da Espanha, né? Para o rei da Venezuela. Para o rei da Venezuela, quando ele não se calava num congresso. Não, foi Conferência dos Países Ibero-Americanos. Ele falou uma coisa que acho que muita gente queria falar. Enfim, por que não te calas? Eu vou cortar essa bosta. Alguma coisa a acrescentar, Léo? Não, como sempre, não. ¿Por qué no te callas? O Júlio dos Santos perguntou se o Brasil está no mesmo caminho da Venezuela. Eu acredito que não. Eu acredito que ainda há uma distância muito considerável entre o Brasil e a Venezuela. Hoje a Venezuela de fato é um país socialista, né? Um controle dos meios privados, né? Um controle dos lucros. Aposto que haverá ainda maior, um crescimento do Estado ainda maior, mas não seria tão pessimista a ponto de apontar que o nosso caminho é a Bolívia. O próprio Lula apontou isso em 2006. O Brasil não é Bolívia, né? Claro, tem aquele discurso do Lula da direita, né? Tem o discurso do Lula para a esquerda no meio da campanha e tem um discurso do Lula da direita quando ele está nos Estados Unidos, fazendo viagens para países capitalistas. E eu não acredito. Eu acredito que o Brasil não será uma Venezuela. O Brasil será um grande jabuticaba de esquerda. O Brasil tem interesses muito distintos de norte e sul. Não é como a Venezuela, que tem uma homogeneidade muito maior. Algumas pessoas perguntaram sobre as leis desarmamentistas venezuelanas, entre elas o Bené Barbosa, né, que é o presidente do Movimento Viva o Brasil, uma das pessoas que mais lutam por esse direito, as pessoas se defenderem. A gente até já falou já um pouquinho disso, mas é pior que aqui no Brasil essa lei desarmamentista, tá igual? Como que funciona lá? De fato, o direito de armas na Venezuela, segundo Free Existence, é muito baixo. No ranking de possibilidade de você ter o direito de estar armado, você tem, por exemplo, países na primeira posição como Estados Unidos, Filipinas, Madagascar, Suíça. A Venezuela está numa posição de número 171. Pouquíssimos países possibilitam você ter uma arma que não é a Venezuela, tipo Eritreia, China, Coreia do Norte, Sudão, Vietnã. Esses países socialistas eles já têm um controle de armas um pouco maior do que a Venezuela, mas a posição dela é número 171, ou seja, um direito bem escasso de você ter arma. Uhum. E com certeza tá bem interligado com aquilo que a gente falou sobre a violência já, né? O Victor Hugo Calvin perguntou qual a relação entre a Venezuela e o mundo do decreto baixado por Wesley Moulton em A Revolta de Atlas. A gente até comentou sobre isso, né, Felipe? Uhum. É bastante interessante essa comparação, porque costuma-se dizer que a Ayn Rand veio do futuro, né? Porque no decreto do livro A Revolta de Atlas, o que você tinha era uma proibição das empresas de demitirem funcionários. E essa semana o Maduro decretou que está proibido na Venezuela pedir demissão ou ser demitido, né? Sim, que já é a segunda coisa em comum com o livro, né? Qual é a primeira? A primeira coisa em comum são os discursos de 80 páginas que o Chaves também fazia.
A diferença é que o discurso você pode pular, o do Chaves você tem que assistir. Não tem jeito. Eu queria fazer uma menção ao menino que falou Papai Higiênico. Pois é, eu queria dizer ao Marcelo Figueiredo que não desista, porque você tá no caminho certo pra ser redator da Libertrol, viu? É só questão de você ter idade pra assumir os processos. O Douglas Neto Alves, ele fez uma pergunta meio pertinente aqui. Muitos judeus estão saindo da Venezuela após a instalação do bolivarianismo. Há registro de depredações de sinagogas e desalinhados ao governo com discursos antissemitas. Em 2009 romperam relações diplomáticas com Israel. Estaria a Venezuela a caminho de ser um estado antissemita? Eu acredito que sim. Eu acredito que não seja uma bandeira clara de perseguição aos judeus como foi o nazismo. Longe disso, seria até uma afronte à memória dos judeus de falar isso. Mas o embaixador de Israel foi expulso do país, eu acredito que em 2009, se não me engano. E o Maduro tinha claras ligações com vários líderes árabes, como o principal dele, o Gaddafi, né? Como eu citei no começo, o livro do Gaddafi, o livro verde do Gaddafi, é uma das 3 obras referenciais do Maduro e do Chaves. E há uma perseguição contra os judeus, porque os judeus têm aquele estigma do capitalista, aquele estigma do banqueiro, aquele estigma do dinheirista. E há uma perseguição e uma grande saudação aos palestinos na Venezuela. ¿Por qué no te callas? Enfim, então eu queria agradecer o Rodrigo, né, mais uma vez pela paciência aí de sempre. Queria que ele divulgasse os canais também dele. Queria agradecer também o Léo Miranda. Opa. Pela participação aí. Se quiser deixar também o contato para as pessoas te seguirem no Twitter, sei lá, seguir alguma página sua, fica à vontade. Vou abrir a palavra aí. Depois o Rodrigo pode falar. Cara, eu não tenho Twitter nem nada não, mas se alguém quiser acompanhar as bostas que eu falo na internet, na Esquerda Libertária encontra algumas coisas lá, que a comunidade tem participado ultimamente. Rodrigo? O meu Twitter é Rodrigo da Silva, mas não me sigam, porque eu não sei pra onde é que eu tô indo. E quem quiser saber mais alguma coisa de engraçado a respeito de política, a página Comédia da Vida Pública. Ô Ávila, você quer deixar algum contato, o pessoal entrar em contato com você? Não quero ninguém me seguindo não, mas eu digo que eu tô muito feliz por estar aqui com o pessoal da linha de frente do liberalismo e tá tudo de levando a cara no tapa. Quero agradecer a Mai pela participação no podcast e gostaria de pedir para ela deixar o contato dela se ela quiser, e que o pessoal quiser acompanhar ela no Twitter ou outro canal qualquer. Então não concordo muito que as pessoas fiquem perto da poluição, mas de qualquer forma meu Twitter é MaMR, pra quem quiser seguir. E eu que agradeço o convite e na próxima a gente tá aí de novo. Obrigada. A gente vai deixar os contatos aqui embaixo na publicação do post. Davi, quer falar do jogo aí? Pois é, cara, esse belo projeto que estamos fazendo dentro de um jogo político, né? Então, quem quiser entrar, participar do jogo, conhecer a comunidade, a galerinha que tá ajudando a gente muito lá, vai ter o link na descrição do vídeo, ou sei lá onde eles quiserem colocar. E se alguém quiser me seguir, vai ficar querendo, sinto muito. Hermes? Meu Twitter é Hermes_Felipe, com um P só, mas se quiserem seguir também, pode seguir, pode não seguir. Eu tô seguindo o Rodrigo também, mas eu não sei pra onde ele vai, talvez um dia a gente se ache. Foi bem gay essa frase, foi só pra te falar, velho. Mas você vai cortar. Nem fudendo que eu vou cortar isso aí. Ainda vou colocar um... Ai, porra nenhuma. Eu também tenho meu Twitter, é Begaliza, tá aqui embaixo se vocês quiserem me seguir. Se vocês quiserem me seguir, pode seguir, porque, por exemplo, o Danilo Gentili me segue, então acho que vocês também têm que seguir. Grande bosta. E acompanhem as postagens no Libertrol, sempre marotas, inteligentes e engraçadíssimas. Essa turminha da pesada ainda vai aprontar muitas aventuras. Enfim, queria agradecer aí por você que ouviu o programa e conseguiu chegar até aqui, né? E até a próxima. A gente vai publicar, vocês vão ver aí quando vai acontecer. Mandem temas, mandem cartas pra gente, mandem mensagens. Cartas não, né? Carta não. De novo, eu acho que é o programa da Xuxa. Caixa postal. Mandem cartas também, cara. Natal tá chegando, mandem presente. A gente vai deixar a caixa postal, endereços aí pra comunicação, e no próprio página vocês também podem deixar pra entrar na próxima pauta. E como provavelmente não será publicado antes disso, como não estamos na Venezuela, podemos falar para as pessoas um Feliz Natal. Feliz Natal pra todo mundo aí.